Amado Jesus, diante do altar da tua infinita bondade e misericórdia, mais uma vez depositamos, Senhor, a nossa esperança e rogativa de que esteja, Senhor, junto a nós, que esteja nesta casa de prece, de amor, e que tu possas, como um sol radioso, Senhor, dissipar as nuvens negras dos nossos pensamentos, do nosso psiquismo, e dissipar a noite escura, que muitas vezes se transformam em tenebrosos véus a cobrir o discernimento e ofuscar-nos diante das verdades. Ó Cristo Jesus, que um novo raiar de um dia de esperança, de paz, aprendizado e determinação se faça a cada dia, a cada encontro, a cada reunião que nós fazemos em teu santo nome em busca do aprendizado. Cubra, Senhor Jesus Cristo, esta casa espírita com teu manto. Abençoai encarnados e desencarnados que estiverem ligados a ela, Senhor, mesmo aqueles que se titulam algozes, inimigos, perseguidores do espiritismo, da regeneração, e tem-nos como seus alvos de predileção. Conceda-nos, Senhor, a oportunidade de auxiliar todos aqueles que de alguma forma vinculados a esta casa esteja. Estendei ao lar, família e familiares de cada trabalhador, Senhor, para que possam, sobre a luz do teu amor, encontrarem também as forças para caminhar em tua direção e não serem os instrumentos de impedimentos dos trabalhadores que se alistam sobre a família espiritual cristã. Amado Jesus, em tuas mãos, entregamos nossas vidas sobre a luz do amor e do teu evangelho, Senhor, assim iniciamos esse grandioso dia de estudo e aprendizado em teu santo nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos da prática de todo mal. Fique em nós, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, a perderá. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu. Pois foi assim que os pais deles trataram os profetas. Ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. De fato, de que serviria um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Marcos, no capítulo 8, no versículo 34 a 36.
Que assim seja. Boa tarde, meus queridos irmãos. Mais uma oportunidade de encontro e estudo em nome de Cristo, né? Caminhando aqui para as concretizações do livro de Irmão de Assis, onde nós adentramos na fase final da vida terrena de Francisco, e tem ensinamentos para nós que são grandiosos a partir do momento que a gente os interprete e viva-os, né? Ou será só apenas um livro de romance para nossas vidas e ficaremos tocados só quando nós escutamos ou lemos. Cada um faz as suas escolhas, suas interpretações. Corrente magnética. Hoje fala-se, estudaremos também a grandeza da atividade dessa corrente magnética nas responsabilidades da direção e dos médiuns. Eu acredito que hoje, aliando-se Francisco e Maurício Crispim, não é, que é o autor do livro de Obsessão por Corrente Magnética, vocês compreenderão bastante a minha personalidade. Os dois estão entrelaçados. E também entenderão muito bem como é conduzida essa casa espírita. Não tem uma vírgula fora do livro de Assis e nem de Desobsessão Magnética. Tanto é que a misericórdia divina me permitiu ler todos os dois antes de assumir esta casa espírita. Bem antes. E a corrente magnética não só li, como estudei e participei junto com seu autor e junto com a família, com a mãe e irmão e irmãs do mesmo autor, do autor desse livro, de Obsessão por Corrente Magnética. Ainda lá na minha casa máter, né, do Espiritismo, que me conduziu, né, no Centro Espírita Regeneração. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, a perderá. Por que ele fala aqui que sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem a tua pessoa, né, o vosso nome como mal por causa do Espiritismo ou por causa de Jesus Cristo, não é? Que são a mesma coisa. O Espiritismo é Jesus Cristo em ação. Por quê? Nós sabemos que a vaidade, o orgulho, o egoísmo são as chagas mais poderosas que existem em nós. E se trataram assim os nossos mestres, e nós que somos discípulos, porque haveríamos de ser tratados diferente? E se nós ainda temos estas chagas que corroem como um câncer oculto em nossa alma, que é o orgulho, o egoísmo e vaidade, imagina se a gente for lisonjeado, se a gente for elogiado, imagina se a gente for idolatrado e colocar no altar, num pedestal de ouro, como nós sendo maravilhosos na doutrina espírita ou como coordenadores dirigentes. Logo nós nos perderíamos, não é? Mas eu abro um paralelo, né, que nós temos que ter também sobre as questões de crítica e elogios, não é? Precisamos sempre ter elogios e críticas, se necessário for, para a coordenação, o trabalho dos trabalhadores. Porque também não é
senão nós nos comparamos aos espíritos das trevas. Tinha um companheiro aqui na nossa casa que dizia, se alguém me elogiasse perto dele, ele começava a falar mal de mim, na minha frente. E ele dizia assim, não pode elogiar dirigente não, você para de elogiar ele. E ele metia o sarrafo em mim, na minha frente. Eu respeitava pelos cabelos brancos, ficava calado. Às vezes até coisas que não eram reais e nem verdadeiras. Mas, graças a Deus, eu respeitei os cabelos brancos e nunca confrontei-os nesses momentos. E ele continua dizendo aqui, ó, se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Aqui mesmo no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala os obreiros do Senhor e missão dos espíritas. Fala que é chegado o momento, se nós queremos seguir nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos que abandonar hábitos e costumes. E também no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Estranha Moral, também fala, que nós devemos abandonar até mesmo nossas famílias, se assim nós quisermos seguir as pegadas de Jesus. São palavras que não devem ser interpretadas na letra, porque a letra mata. O que salva é o Espírito. Então, nós temos que usar o Espírito de Deus para interpretar as palavras, não é? Abandonar, não é nós virarmos as costas para a nossa família, para o nosso trabalho material, para a nossa vida social, por algum lazer de quem gosta, né? Eu me abdiquei de todo lazer, eu nunca gostei mesmo de lazer. Lazer para mim é quebrar pedra. A hora que eu estou fazendo força, quebrando pedra, isso para mim é o maior lazer que tem. Capinando um lote, fazendo trabalhos que exigem esforço físico. Para mim isso aí é lazer. Então, mas para aqueles que ainda têm, não quer dizer que eles têm que vestir de silício, enclausurar-se num convento, numa torre, e lá isolar-se da humanidade e ficar em prece, em meditação, em oração. Não é isso. A letra mata, repito, o Espírito vivifica. Só que nós temos que ter um parâmetro de o que nós estamos colocando como a primeira posição, como a primeira coisa que nós abraçamos, aquilo que é a primeira preocupação e ocupação da nossa vida. Muitos renegam e querem que a casa espírita se adapte a ele. Ele não quer adaptar-se à doutrina, não quer adaptar-se às filosofias de Jesus, não querem fazer sacrifícios pessoais, mas na hora de um familiar morrendo, ele quer que atende o seu familiar como o primeiro escalão de energia que for necessário. Quando o filho está limitado, quando ele próprio está em situações calamitosas de dor e sofrimento, ele quer e pede a Jesus Cristo o mesmo atendimento de um devotado. Está certo isso? Não está certo isso. Porque nós sabemos, cada um ocupa uma responsabilidade, cada um ocupa um cargo, cada um merece aquilo que ele faz. Não é? Então, num trabalho de um hospital, um funcionário dedicado e que é amigo de todos, ele não pode ser do faxineiro ao diretor do hospital. Se ele é devotado, amigo, companheiro, solidário, todos ajudam ele, não é? O cara deixa de atender um de fora e atende ele. Mas e se ele for aquele brigão, ranzinza, mau companheiro, não é? O cara pode estar à toa e fala, não, faz ele esperar para mim, por favor. Está compreendendo isso aí? Então,
Nós temos que entender isso, qual é a posição que nós ocupamos dentro do nosso coração diante do Espiritismo cristão. E ele fala, que carregue sua cruz e siga-me, renuncie a si mesmo, renuncie suas vontades pessoais, abraça as vontades e necessidades que Jesus está te chamando, e carregue sua cruz. Carregar a cruz é fazer os sacrifícios da sua vida, porque hoje não tem sacrifício nenhum para fazer mais, né? Me fala, quem faz sacrifício para ser cristão hoje? Nós não vamos para a boca de lobo nenhuma, nem para a boca de dente de leão, para a ponta de lança, nem para as masmorras, e nem somos apedrejados e nem queimados, né? No máximo chama a gente de macumbeiro, né? No máximo chama até a gente de macumbeiro, no máximo. Então carregar a cruz, aquele que quiser que carrega a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá para o mundo. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Olha, eu tenho experiências de comprovação dessas verdades. Nos momentos mais difíceis da minha família, foi a dedicação que eu acredito, pouca que eu dei ao Espiritismo, desde o dia que eu o conheci por necessidade e recebi tanto que eu me coloquei devotado, que fez as intercessões. O renascimento da Alice, a cura do coração da Júlia, meu filho não perdeu um braço, perdeu a falanginha do dedo. Tudo isso eu tinha visto antecipadamente. O desencarne da minha mãe, a acolhida do meu pai, retirada de filhos das drogas, da morte, de estar hoje, até hoje, no Cepargo. Então, se eu fosse contar, sabe, são inúmeros os processos de intercessão. Então, quando ele fala assim, né? E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. E o que adianta um homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? Hoje ainda estava falando com o Rony lá, falei assim, tenho visto aí pessoas com a capacidade de ganhar dinheiro muito grande e ganhando muito dinheiro, mas ocasionando debilidades orgânicas por causa do ganhar o dinheiro. Problemas de coração, problema disso, problema daquilo, intercessões cirúrgicas, não é? Até lembro de um caso de um amigo meu, que eu dei o curso para eles de noções básicas, até o passe, e um dia eles passando muito mal, o casal, passando muito mal, e eu fui convidado a fazer trabalhos de intercessões espirituais e de cura física, e fizemos lá no Grupo Espírita Luz no Lar, há uns 24 anos atrás, acredito. E eu falei para ele, olha, vocês dois têm um compromisso de ingressar-se como na área mediúnica e passista, pois tem uma energia que vai ocasionar processos sérios em um, no coração, e no outro, né, situações complexas e sérias que você não pode falar determinadas coisas, né? Aí passaram sempre, não aproveitaram a chance de ser já trabalhadores ou ter ali a oportunidade de ser trabalhadores, nenhum ingressou. Anos depois, teve que fazer intercessão no coração, uma cirurgia só, que fez várias, gastou R$90 mil, porque teve que fazer particular. E a esposa morreu de acidente de carro, batendo exatamente
aquilo que tinha a deficiência energética. Um retrovisor de um veículo pegou na cabeça dela. Morreu imediatamente. Então, assim, sabe, isso é castigo de Deus porque não está trabalhando? Não, não. São energias em movimento e compromisso de acessão que nós temos, cada um de nós. E nós só vamos compreender isso no curso da caminhada e se a gente compreender e praticar o amor. Nós estamos vivendo uma era de alucinação. Escutaram aqui a mensagem, escutaram? Ele repete 2 vezes. Loucura e alucinação. Pós-pandemia, né? Em pandemia e pós-pandemia, vinha uma loucura psíquica e depois a alucinação. Porque as hostes celestiais abrem as portas dos núcleos inferiores para dar oportunidade a esses irmãos a serem atendidos na corrente magnética para reencarnar pela última vez no planeta Terra. Então, agora nós vamos entender o que nós estamos fazendo, né, nesses tempos todos aí, ó, atendendo irmãos de formas deploráveis para que possam reencarnar. E nossa casa tem um compromisso muito grande com isso. Mas se não houver amor entre nós e na prática do amor, caímos para a alucinação. E quando nós nos alucinamos, nós buscamos o mundo, né, como preferência de vida, de personalidade. Amém? Boa tarde, irmãs e irmãos. Então vamos rogar a Jesus. Espiritualidade amiga se faça entre nós, trazendo-nos a lucidez, o esclarecimento. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro Irmão de Assis, no capítulo A Grande Páscoa Franciscana. Aqui inicia o período mais sublime da vida de Francisco. O escritor é tentado apresentar uma série de casos interessantes, deixando de lado os mergulhos nas perigosas latitudes em que o irmão habitou. Mas se quiser desvelar o mistério do homem, o escritor precisa submergir, de alguma maneira, nas águas daquela experiência. Sabemos, entretanto, que toda experiência é inédita. Por isso, o escritor só pode usar a dedução e expressar-se em linguagem figurada. Uma narração atribuída a Frei Leão diz: uma noite, Frei Leão foi à hora de costume rezar matinas com Francisco. Quando chegou na ponte, Domini labi mia peries, que é uma linguagem no latim, não sei se eu pronunciei de maneira correta, que significa: Senhor, você vai abrir meus lábios. Conforme o combinado, Francisco não respondeu. Em vez de voltar atrás, como estava combinado, se Francisco não respondesse, Frei Leão atravessou a ponte do precipício e entrou de mansinho na cela. Não o tendo encontrado, pensou que devia estar em algum recanto do bosque em oração. Por isso, saiu e à luz da lua foi procurá-lo silenciosamente pelo mato. Por fim, ouviu a voz de Francisco e aproximou-se. Viu-o de joelhos, com o rosto e as mãos levantadas para o céu. Ouvindo-o dizer, com fervor de espírito: quem és tu? Quem sou eu? Repetia essas palavras muitas vezes, não dizia outra coisa. Muito maravilhado, Frei Leão levantou os olhos para o céu e viu chegar do alto uma chama de fogo belíssima e esplendorosíssima, a qual descendo pousava sobre a cabeça de Francisco. Dessa chama saía uma voz que falava com Francisco. Mas Frei Leão não distinguia as palavras, julgando-se indigno de estar tão perto daquele lugar,
santo, e temendo ofender Francisco ao perturbá-lo em sua consolação se fosse percebido por ele, voltou atrás suavemente e ficou esperando de longe para ver o fim. Olhando fixamente, Francisco viu abrir 3 vezes as mãos para a chama e finalmente a chama voltar para o céu. Decidido e alegre, com a visão ia voltando para sua cela. Quando Francisco ouviu o barulho de folhas pisadas, mandou esperar, sem se mover, quem estivesse aí. Então, Frei Leão, obediente, ficou quieto e esperou, com tanto medo como depois os companheiros teria preferido ser engolido pela terra, a esperar Francisco. Achou que o santo devia estar aborrecido com ele, pois cuidava com a maior diligência não ofender sua paternidade, para que por sua culpa Francisco não o privasse de sua companhia. Eu queria que você lesse o que eu marquei ali. Só você chegar perto de mim. Então eu queria que você lesse aí, essa parte aí do Francisco, que eu marquei aí, porque é exatamente isso que acontece. É a atitude que eu tomo, que nós dirigimos dessa casa, e muitas vezes companheiros, às vezes companheiros de trabalhos assíduos, até se for família, eu tenho falado e avisado tudo isso, sobre essa fala do Frei Leão aí. Ó. Compreende? Lê de novo. No parágrafo, começando o parágrafo. Achou que o santo deveria estar aborrecido com ele, pois cuidava com uma maior diligência não ofender sua paternidade, para que por sua culpa Francisco não o privasse de sua companhia. Por sua culpa, Francisco não o privasse da companhia. Então, se nós estamos aqui, nós temos um centro espírita, por isso que eu falei que isso aqui está interligado, tudo. Nós temos a casa espírita, cada um tem uma responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de manter, coordenar e gerir por toda a minha vida esta casa. E vem voluntários fazer e acompanhar essa minha escolha. Essa minha escolha terrena, porque a escolha, poderíamos dizer, foi espiritual, porque assim como Francisco foi convidado para esse messianato lá no começo do livro, quando nós vimos ele ir para a segunda batalha, a primeira, morreu todo mundo, só sobrou ele. Na segunda, ele estava indo, quando ele desceu do cavalo para descansar, foi dormir, ele teve segundo a Igreja Católica e o escritor que é católico, é frei, que é padre, não sei qual que é a categoria dele, disse que ele recebeu uma infusão espiritual, que nós chamamos de comunicação espiritual. Comunicação espiritual. E falou para ele que ele era um soldado de Cristo, mas não com armas. Ele voltou para trás e foi tido como um covarde. Não é? E aonde iniciou todo o seu martírio, todo o sacrifício, e ele passou a carregar a cruz. Então, se ele decidiu naquele momento, ele poderia ter escolhido como soldado, ele só foi convidado, ele não foi obrigado. Não é? Eu também recebi essa comunicação descendo ali na GO 010, né? Um espírito montado na minha moto, falou: você vai assumir um centro espírita aqui. Beleza. Então eu assumi e coloquei-me a carregar essa cruz. E vai chegando pessoas. Agora, aqueles que chegam, que estão próximos a mim, se eles fazem como o Frei Leão fez aqui, uma coisa inocente aí, para o Frei Leão. Para o Frei Leão é inocente. Então, ele desobedeceu Francisco, porque se ele tivesse acontecido alguma coisa, manifesto uma palavra, e Francisco, naquela hora ali, que ele estava tendo essa infusão espiritual, se Frei Leão falasse, chamasse, Francisco poderia morrer naquele instante. Pode romper-se o cordão prateado. Porque é uma intensidade de energia e uma fragilidade entre o espírito e o corpo que só quem já passou por isso sabe.
Eu sei, já passei, e quero passar muitas vezes. Porque, veja só, naquele instante você desprende-se do corpo e entra-se nas altas esferas da mente espiritual. Então, qualquer choque abrupto volta para o corpo ou rompe-se esse cordão. Ou desencarna ou dá estágio de fuga cerebral que você não sabe mais quem que é. Estágio de esquizofrenia ou loucura. Compreende? Então, veja só, a importância da obediência. E ele sentiu, ele não fez nada, porque ele foi embora, ou escutou, falou, nossa, ficou envergonhado, estava voltando. Mas Francisco já tinha desincorporado, né? Ele recebeu essa manifestação espiritual, e aí ele escutou um galinho quebrando, né? Um galinho seco, capaz de ter um barulho enorme, quase nenhum, mas no silêncio e na meditação a gente escuta tudo. E aí Francisco chamou ele. Então ele se sentiu, meu Deus, eu desobedeci. Eu posso perder a oportunidade de viver perto de Francisco. Você está entendendo? Por minha culpa, porque eu desobedeci. Então, olha só, se nós aqui, tenho o resto da minha vida para estar aqui, nós temos uma filosofia. Se alguém desobedece a filosofia, como nós vamos manter uma relação de proximidade e responsabilidade de cargo, companheirismo, na mediunidade, na corrente, nos trabalhos, seja cantinho de bebê, fazer sopa, seja rastelar, não importa, porque todos os trabalhos são importantes, seja servir a água ali, dar um anúncio aqui, dar uma palestra. Se nós perdermos essa conexão, cria-se uma divisão no centro espírita. Como eu posso conviver com uma pessoa que não vai respeitar a minha vida nessa casa? 20 anos de trabalho, de dedicação, de coordenação e de estruturação. Como? Como Judas não obedeceu à determinação de Jesus. Então, não é que é expulso, é afastado da presença. É afastado da presença. Isso em todas as atividades. É afastado da presença que eu estou. Porque senão vai agredir a mediunidade, vai agredir a integridade física e espiritual. Vocês estão compreendendo agora a delicadeza? Por isso que fala assim, a obediência e resignação. O que Emmanuel falou para Chico? Disciplina. Só precisava? Disciplina. A disciplina não é a obediência daquilo que Emmanuel determinava para Chico? Sim. E nós vamos ver isso agora lá na corrente da Guiné. E aí Francisco perguntou-me, quem és? Sou o irmão Leão, meu pai. Respondeu tremendo. Por que vieste aqui, ovelhinha de Deus? Não te diz para não me espiares? Diz-me por que santa obediência, se viste ou ouviste alguma coisa. Frei Leão respondeu, pai, eu te ouvi falar e dizer muitas vezes, quem és tu e quem sou eu? E então, de joelhos, Frei Leão confessou a culpa de sua desobediência, pedindo-lhe perdão com muitas lágrimas. Dia e noite, Francisco nadava incansável no mar de Deus. Encantava-se as noites de lua e muito mais as estreladas. Pela narração de Frei Leão e pelos louvores, podemos ver que o irmão viveu nesse tempo a impressão espiritual de vertigem, por medir a distância entre Deus e ele. O pobre de Deus sentia-se essa distância terrivelmente presente, porque feita ao mesmo tempo de afastamento e de proximidade, de transcendência e de emanência. Nas noites profundas, o irmão saía da choça, sentava-se nas pedras sob o céu estrelado e, perdido na imensidão de Deus, experimentava um misto de fascínio e de espanto, aniquilamento e assombro, gratidão e júbilo. Olhando para a abóbada estrelada, repetia infinitas vezes,
Como é admirável o teu nome em toda a terra, dizia com voz elevada e emocionada. Depois baixava a voz. Não se sabe de que profundidade vinha aquela voz, para dizer com o mesmo salmo: quem é o homem para te lembrares dele? Certa ocasião, ficara a noite inteira repetindo esta frase. Depois de pronunciá-la, o pobre permanecia muito tempo em silêncio, em que a substância da frase continuava a vibrar. Naquelas noites de mistério e de ar morno, Francisco, erguido sobre a rocha até a altura das estrelas, distinguia duas realidades impossíveis de juntar. De um lado, Deus, realidade avassaladora, admirável e abrasadora. De outro, Francisco, o pobrezinho, quase nada. No meio, uma distância invencível que nem a graça nem o amor podia vencer. Entretanto, por essas coisas inexplicáveis, tal distância não era senão uma ponte de ouro, estendida pelo amor. Quanto mais aproximava de Deus, e Francisco mais distante se sentia, porque nunca se percebia com tanta clareza a diferença entre a altura do Altíssimo e a pequenez do pobrezinho. A intimidade a que fomos chamados não preenche essa distância. A graça declara-nos filhos, mas também não cobre essa distância. Naquelas noites, Francisco tinha diante dos olhos, recortada sobre o fundo das estrelas, aquela rocha íngreme e altíssima. Muito mais alta e firme do que o grã-saço, estava esta verdade absoluta. Deus é. Quem és tu e quem sou eu? Repetia a noite toda. Pergunta. Mais do que pergunta. Afirmação, mais do que afirmação. É admiração, surpresa, júbilo, aniquilamento. É a vertigem sagrada, vivência impossível de descrever. Francisco colocava-se no luar à beira de um precipício de 40 metros que estava a seus pés. Sentia uma sensação estranha e contraditória. O abismo cativava-o, como se gritasse: salta! Outra força, porém, arrastava-o, ao mesmo tempo para trás. Era vertigem. Quando Francisco acabava por aceitar gostosamente que Deus é, o que acontecia todas as noites, entrava numa espécie de embriaguez telúrica e a vida se transformava para ele em onipotência e plenitude, fazendo-o participar da eterna e infinita vitalidade de Deus, transformando-o, o irmão, no cantor da novidade mais absoluta. Deus é. Quem és tu? Quem sou eu? Aceitando prazerosamente que Deus é, eu não sou, vivência à distância. Nesse momento, a presença e a distância confundiam-se. Francisco era o homem seduzido pelo abismo de Deus. Por outro lado, era o homem batido e vencido pelo peso da glória. Estava sempre extasiado. Deus era para ele uma eterna novidade. Sempre cativado, saído de si mesmo e derramado no outro. Um homem essencialmente pascal. É daí que parte a grande Páscoa franciscana. O irmão sempre em tensão e abertura, em estado de saída para o admirável. Quando sua alma sai para Deus, só tem palavras monotonamente repetidas, definitivamente incapazes de conceituar o que está vivendo. Altíssimo, Santíssimo, Onipotente, Vivo, Sumo, Grande, Verdadeiro, Glorioso, Eterno, Justo, Bom, Reto, Divino, Louvável, Admirável, Bendito, Imutável, Invisível, Inenarrável, Inefável, Ininteligível, sobreexaltado, sublime excelso.
Era só isso que ele repetia enquanto ele estava nesse diálogo com Deus. Era uma noite brilhante e profunda, com poucos. O ar estival do Alverne era fresco e morno ao mesmo tempo. O mundo dormia na paz eterna. Tudo era quietude e serenidade. O irmão, de pé, sobre as rochas, estendeu os braços, mergulhou nos abismos da fé e na imensidade de Deus. Naquela noite, tinha aparecido em sua alma energias misteriosas de adesão, novas forças de profundidade, de conhecimento e amor. Francisco não dizia nada. A palavra tinha caducado. A comunicação fazia-se de ser para ser, como quer submergir-se em águas profundas. A mente de Francisco estava paralisada. Nela não havia nenhuma atividade diversificante ou analítica. Em um ato simples e total, Francisco estava em Deus. Era uma vivência densa, compenetrante, imediata, vivíssima, sem imagens, sem pensamentos determinados. Não precisava representar Deus porque Deus estava aí, com Francisco e Francisco com Deus. Deus era, que era, um panorama infinito, sem muros nem portas, regado pela ternura. Era um bosque de infinitos braços cálidos, em atitude de abraço. O ar estava povoado de milhares de enxames com mel, de ouro, em uma maré irremediável, como se 10.000 braços rodeassem e abraçassem o amado Francisco. Era como se uma cheia de rio afogassem os campos. Não sobrava nada. As estrelas tinham desaparecido. A noite tinha submergido. O próprio Francisco tinha desaparecido. Restava apenas um tu que abarcava tudo em cima e embaixo, na frente e atrás, à direita e à esquerda, dentro e fora. Tu és santo, Senhor, Deus único que faz maravilhas. Tu és forte, tu és grande, tu és altíssimo. Tu és o bem, todo bem, sumo bem. Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Tu és caridade e amor. Tu és sabedoria. Tu és humildade. Tu és paciência. Tu és segurança. Tu és quietude. Tu és consolação. Tu és alegria. Tu és formosura. Tu és mansidão. Tu és nosso protetor, guardião e defensor. Tu és nossa fortaleza e esperança. Tu és nossa doçura. Tu és nossa vida eterna, grande e admirável, Senhor. O eu de Francisco foi irresistivelmente atraído e tomado pelo um. Feito Francisco, totalmente um, com o centro. Essa foi a grande Páscoa. Porém, não houve fusão, pelo contrário. Francisco não só se conservava mais nitidamente do que nunca a consciência de sua identidade pessoal, mas quanto mais avançava mar adentro de Deus, aumentava de tal maneira a diversidade entre Deus e ele, que chegou a adquirir contornos inquietantes. Quem és tu? Quem sou eu? Nesse capítulo aí, só as primeiras frases, e foi a manifestação de Francisco. A partir daí foi o pensamento do Escritor. Por isso, sobre a minha opinião, o meu entendimento, esse desconexo de falar de Francisco. E Francisco, neste tempo, ele entrou no processo de introspecção. Então, ele não falava, nem conversava, nem com os seus. Então, aí o escritor fez uma análise de como Francisco estaria sentindo.
sob a minha opinião, ele está totalmente errado e fora, né? Porque, assim, ele não consegue. Alguém aqui consegue dar uma explicação do que Chico sentia no tempo final, quando até Nossa Senhora veio buscar ele? Ninguém, né? O escritor pode arrumar algumas palavras bonitas, né? Então, por isso aí, o que eu entendo é que Francisco entrou dentro de si mesmo. E ali ele fez uma conexão, né, entre ele e Deus, fazendo uma introspecção e um silêncio profundo. É aquele momento de comunhão entre criatura e Criador. Simples assim. Francisco estava submerso na substância absoluta e imutável de Deus. Deus não estava em Francisco. Deus era com Francisco. Deus ocupava-o inteiro, enchia-o completamente. E em Deus, para ele, não havia longe, perto, aqui, ali. O irmão tinha sido elevado acima do tempo e do espaço. Tinha desaparecido as distâncias. Ele começou a sentir-se como filho da imensidade. Naquela noite, tudo estava ao alcance de suas mãos. As azinheiras, as rochas, as estrelas vermelhas, as estrelas azuis, as nebulosas, as galáxias mais longínquas, no universo em expansão. Como Deus ocupava por inteiro, não existia espaço, só existia a imensidade. Melhor, só existia o imenso. Isso as medidas tinham sido absorvidas e assumidas pelo imenso. Pois bem, se Deus é com Francisco, e se Francisco é com Deus, e Deus é imensidade, também Francisco é imenso. Ou melhor, como dissemos, filho da imensidade. Meu Deus e meu tudo. As noites embriagadoras foram aquelas, noite de experiências telúricas em Deus. O irmão se estendia, avançava e possuía o mundo, de horizonte a horizonte, o universo de extremo a extremo. Não há sensação humana que possa ser comparada a isso, em plenitude e júbilo. Meu Deus, dizia Francisco em alta voz, Deus é o que é potência. Pensava, as impotências do homem até a onipotência. Deus destrói as fronteiras do homem, abrindo-as até as margens desconhecidas. Como explicar? Quando Francisco sentiu-se no meio de Deus, nasceram-lhe asas que abarcavam o mundo de uma ponta à outra. Meu Deus e meu tudo. Essa explicação aí, eu concordo plenamente com esse escritor, porque ele narrou aí a experiência de Francisco com Deus, assim como Jesus Cristo. Pode comparar os dois, sem medo de errar. Quando Jesus falou, eu não falo mais por mim, eu falo pelo meu Pai, pois eu e meu Pai somos apenas um. Aí, nessa comunhão inteira, né, nessa narração inteira, nessa análise inteira do escritor, essa aí é a profundidade da essência de tudo que Francisco estava vivendo ali. Então, ele perdeu a si próprio e encontrou Deus. Está lá na leitura que nós lemos hoje. Ele se perdeu e encontrou na fusão com Deus a sua personalidade. Então, não há distância, não há barreira, não há fronteira, não há perto nem longe, não há quente nem frio. Entende? Então, faz a parte, integra-se com tudo e com todos. É profundo isso aí. Para poucos, claro. Deixa garantir. Quando o irmão foi assumido por aquele que é a imensidade, tudo passou a ser relativo para Francisco. Isso é, as realidades perdiam seus contornos reais, não em si mesmo, mas para Francisco. Nessa morna noite de verão, nessa noite em que o irmão fez em Deus um mergulho na criação, desapareceram as diferenças entre os seres, isto é,
Desapareceu a lei da diferenciação e apareceu a lei da unidade. Em outras palavras, Francisco viveu a intuição da unidade interna de todos os seres em Deus, porque Deus é o fundamento profundo de toda a realidade, a raiz única pela qual todas as coisas existem e em que subsistem. Quando Francisco entrou na profundidade total de Deus, os seres perderam os perfis individuais que os diferenciavam e separavam. E em Deus o irmão começou a sentir todas as coisas como parte de seu ser. Isto é, Francisco chegou até a raiz, única que sustenta todas as coisas, e lá todas as criaturas começaram a ficar implicadas, comprometidas com Francisco e em Deus. Eram irmãs. As estrelas, o fogo, o vento, o longe, o perto, os abetos, as rochas, os lobos, os falcões, todos e tudo eram irmãos. Foi uma vivíssima experiência cósmica em Deus, plenificante, como nenhuma outra experiência humana. Meu Deus e meu tudo. Deus era esposa, mãe presente, irmão, filho, herança. O irmão passou a noite inteira repetindo: meu Deus e meu tudo. E fazendo-o, sentia que todas as ternuras e satisfações que as criaturas possam dar eram dadas pelo Altíssimo. Mas plenamente não se podia viver essa existência. Era um prelúdio da eternidade, que não vai ser outra coisa senão a posse simultânea e total da vida interminável. Meu Deus e meu tudo. Considerações finais. É difícil a gente ler esse livro e não se emocionar, né? Porque de uma forma ou de outra parece que a gente mergulha também nesse mundo que Francisco mergulhava nesse mundo. E assim, ele ficava em êxtase, né, quando ele tinha esse diálogo com Deus. Era muito profundo, como o Geraldo mesmo falou, ele entrou numa introspecção profunda, unificou ele, Criador, a criatura. Então, foi isso que, assim, que eu pude analisar do capítulo que eu li, foi essa introspecção profunda que ele fez. Parece que já, assim, pressentindo a passagem dele, que já estava próxima, né? Por isso acho que deu o nome da Páscoa franciscana. Páscoa naquela época para eles era passagem, né? Libertação. Então, foi isso. Obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe. Amém.